E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje, até por ideia de uma seguidora minha, eu gostaria de falar um pouquinho sobre óculos de natação. É um detalhe, né? Mas eu já falei que natação é feita de detalhes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre óculos de natação, que é um detalhezinho, mas eu comecei a reunir as informações a respeito disso e eu percebi que tem muito detalhezinho do óculos e eu acho que vale a pena fazer um vídeo. Dá para reunir todos esses detalhes em um vídeo, vamos ver. A primeira dúvida, que foi a dúvida dessa seguidora inclusive, era sobre o uso do óculos, se vale a pena usar o óculos ou não. Eu no começo da minha carreira já fui mais radical com relação a isso, sabe? Eu não gostava, achava que devia evitar a todo custo, só usar quem tem realmente problema, tem criança que tem uma sensibilidade grande. Fora isso, eu não gostava muito de usar, mas com o tempo eu fui me rendendo a algumas evidências e eu vi que no geral os óculos ajudam. Como regra, eles ajudam. Então, se a regra é eles mais ajudam do que atrapalham, a norma de trabalho tem que ser que a gente não precisa se desgastar muito com isso, não precisa se preocupar tanto com isso e a gente pode permitir o uso do óculos. Eu não me desgastaria muito com isso logo no início, naquelas crianças que estão super adaptadas sem eles, fazem aquele início de aula, vêm sem eles e não sentem falta, não são muito sensíveis, eu não me preocuparia com isso. Agora, à medida que a criança mostre uma sensibilidade, ou à medida que o aprendizado avance, você vai ter que adaptá-lo aos óculos, viu? Não vai ter muita escapatória. E as razões são basicamente duas. A primeira razão é a seguinte: nas aulas de aprendizado, o tempo de rosto na água é sempre muito pequeno, é muito pouco. Né? À medida que a criança evolui no aprendizado e vai para o aperfeiçoamento e treinamento, o tempo de rosto na água é muito maior. A criança fica muito mais com o rosto na água, a aula fica mais longa. A aula de aprendizado é 45, 50 minutos, aperfeiçoamento é 60, 90 minutos, treinamento é 2 horas, 3 horas. Não há olho que aguente isso. Então é importante que a gente adapte a criança. Mas também tem o seguinte, no final, no final não, no meio do aprendizado a gente começa a introduzir algumas habilidades mais esportivas e está a virada olímpica. E a virada olímpica exige do nadador uma aferição muito precisa da distância dele da borda para ele fazer a cambalhota. A chegada, na verdade, também exige isso, para o nadador fazer uma boa chegada, acertar a braçada na chegada, como a gente chama, né? Mas por conta disso, a gente, mais hora, menos hora, a gente vai ter que adaptar a criança aos óculos. Né? Então é bom que a gente saiba disso. E a gente vai ter que fazer isso. A risca no fundo da piscina até ajuda um pouco, mas ajuda mais na parte rasa da piscina. Uma piscina funda, por exemplo, de 3, 4 metros, aquela risca no fundo não ajuda. Tem que ser aquela risca da parede, a proximidade dos azulejos, e o nadador de óculos vai aprender muito mais rápido isso, fazer essa aferição para poder fazer uma cambalhota decente. Com relação aos alunos adultos, eu sou mais permissivo ainda, eu deixo que usem desde o início. Os adultos têm muito medo, eles já estão enfrentando muitas dificuldades de natureza emocional, aquele constrangimento inicial, e eu logo de cara deixo que eles usem os óculos e pronto, porque a visibilidade que o óculos dá se traduz em segurança para eles na piscina. Ele está vendo o chão da piscina, que está perto, ele não está na parte funda, ele está vendo o seu pé, que você está próximo a ele está vendo a borda, que ele não está se afastando da borda. Isso tudo contribui para uma tranquilidade, para que o nadador adulto fique mais calmo e tal. Então o óculos é interessante, o óculos é bom. Eu deixo que use desde o início, peço que traga desde o início. Agora, quando você faz isso, você tem que saber os detalhezinhos do uso do óculos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes. A primeira coisa é que com óculos de natação não se faz economia de dinheiro. Economia de dinheiro em óculos de natação é uma economia burra. Os óculos baratos de natação são péssimos. Óculos de natação, quando você compra um bom óculos. Speedo, Arena, Hammerhead, você compra bons óculos, marcas importadas se for o caso, mas você tem que comprar bons óculos de natação. Não gasta dinheiro com óculos ruim,
porque economia vai ser uma economia burra, você vai jogar dinheiro fora. A tira de elástico é de qualidade muito ruim, aquela narizeira entre as oculares vai quebrar, você vai perder dinheiro, Então compra sempre um óculos bom. Segunda coisa, a hora que a criança traz os óculos, você ensina ela a fazer o ajuste, né? Você não pode querer que a criança traga já de casa. Tem criança que chega na aula de natação com óculos dentro da embalagem, nem do plástico. Professor, eu comprei o óculos. Você tem que ensinar ele e tal. Nesse primeiro momento, você ensina, faz a distância entre as oculares e faz a tensão. E você explica, olha, a tensão é nem muito forte, nem muito fraca. Nem muito forte para machucar, nem muito fraca para deixar entrar água. De início é isso. Depois, à medida que o aprendizado for acontecendo, você vai ensinar para a criança a verdade. A verdade é que existem duas tensões para a tira do óculos de natação. Uma tensão normal para a aula, piscinas, contagem de azulejo, né, como eu falo, e a outra tensão para mergulhos, para tiros, né, tomadas de tempo, essa coisa toda para o óculos não deixar o nadador na mão, né? Então precisa ter uma tensão bem maior, ficar com o óculos bem mais agarradinho, bem mais fino. Então essas duas tensões precisa ter, você precisa ensinar o aluno que tem essas duas tensões. Quando você põe o óculos no aluno, outra dica é você ensinar o aluno que a tira do óculos atrás não pode ficar muito baixa, muito perto da nuca. Ela tem que ficar muito mais para essa posição aqui, ó, essa posição mais alta. Tá vendo? A tira do óculos tem que ficar alta. Aí ela segura mais, ela fica mais. Então, além de ser uma tensão maior, na hora de dar os tiros, os mergulhos, essas coisas todas, você tem que fazer com que a tira fique mais alta. Existem nadadores, talvez você já tenham, não sei se vocês perceberam esse detalhe, tem nadadores hoje em dia que inclusive colocam a tira do óculos por baixo da touca, por dentro da touca. Agora reparem que ela é alta. É a mesma posição, que ela tira alta, só que coloca a touca por cima. Essa touca por cima ajuda a conter o óculos, a que o óculos não saia na hora dos mergulhos. Bacana isso, né? Esses detalhezinhos. Então a gente vai ensinando aos pouquinhos, à medida que o aluno evolui e a necessidade de que ele faça mergulhos de óculos venha, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Outra coisa, mexer o mínimo possível no óculos, o mínimo possível. O ideal é o aluno colocar óculos no começo da aula e não tirar mais, não tirar mais. Ele não precisa tirar o óculos para te ouvir, ele não precisa tirar o óculos para enxergar aquele cronômetro de treino, aquele cronômetro grandão. Eventualmente, alguma coisinha. Embaçou, dá aquela puxadinha, passa a língua dentro de um ocular, passa a língua dentro da outra ocular, coloca de novo. Saliva tem uma propriedade anti-embaçante, a maioria dos nadadores faz isso. Existe um spray anti-embaçante que muitos nadadores hoje compram e usam, né? Mas isso é mais usado em águas abertas e aquilo serve para início de treino, você vai fazer um início de treino e tal. Mas ainda a maioria dos nadadores ainda são raiz, eles fazem o uso da língua mesmo para fazer isso e você fala para ele que eles mexam o mínimo possível para não ficar atrapalhando, entrando água, demorando e perdendo tempo com isso, né? A gente tem que deixar claro para o aluno que o óculos tem que vir para ajudar o aluno. O óculos não pode vir para atrapalhar, para roubar tempo de treino. O óculos tem que vir para colaborar com ele, para ajudar, para a aula render mais, para ele acertar mais os exercícios, aquilo que precisa ser feito, né? A gente tem que passar isso para os nossos alunos sempre, né? Deixar claro que o tempo para se acostumar com os óculos não é um tempo muito curto, a ordem de grandeza não é de dias, é de pelo menos algumas semanas de aula. Não é uma coisa simples, tem gente que demora para se acostumar, apesar de que a gente acha que a visibilidade vai compensar tudo na hora, não compensa na hora não. O nadador começa a desfrutar dos benefícios do óculos depois de algumas semanas de adaptação. No começo machuca, no começo não acerta, entra água, né? Falei com relação aos modelos, esqueci de falar. Não compra óculos muito grandão, né, viu? Compra óculos pequenininho, aqueles óculos pequenininhos que pegam por dentro dessa parte macia aqui, ó. Essa parte macia é a melhor.
aqueles óculos muito grandões, parece quase uma máscara de mergulho, né? Não, 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 não. Óculos pequenininho, de boa qualidade, né? Custa mais, e pequenininho. É isso. E vai levar algumas semanas para se adaptar, não tem jeito. E a última dica que eu dou sempre é que a gente tem que ensinar o aluno a tomar conta do óculos, né? Tomar conta do óculos. Primeiríssimo lugar, porque é a responsabilidade dele, ele tem que ser responsável pelo seu equipamento. Não é só óculos não, é touca, sunga, tudo. Ele tem que ser responsável pelo seu equipamento, principalmente o equipamento que vai acompanhá-lo durante os treinos, durante as competições, durante as provas, né? Ele tem que ser responsável por isso, ele tem que ficar alerta com isso. Não esquecer, lá na USP tem aluno que esquece óculos dentro da embalagem, novo. Aí eu guardo nos meus achados e perdidos e fica lá semanas. Às vezes aparece o dono, às vezes não aparece. Eu olho um óculos daquele, R$60, R$70, um óculos caro. O aluno esqueceu na primeira aula. O pai já tem que pagar um monte de coisa, paga a aula, leva o moleque, paga a sunga, paga um monte de coisa. Vai na casa de esporte, deixa uma grana lá para comprar óculos, o moleque esquece na primeira aula. Às vezes deixa em cima da borda, passa alguém andando, pisa em cima. Problema, né? Então o moleque tem que ser responsável pelas suas coisas. Em primeiro lugar, por uma questão pura e simples de responsabilidade e também respeito ao dinheiro dos pais, né? Dinheiro que os pais estão investindo nele, é uma questão de respeitar isso, ele tem que aprender a fazer isso. Tá bom? Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre a história dos óculos, né? Eu sou antigo, gosto de falar de história, vocês já perceberam, né? E eu queria falar, vocês sabem que até as Olimpíadas de Munique, em 1972, praticamente ninguém usava óculos, o óculos não existia. E coincidentemente, quem é que nadou em Munique 72? Mark Spitz, aquele das 7 medalhas de ouro. Olha ele nadando aqui, uma foto competitiva dele. Sem óculos, de bigode, sem touca, cabelo longo, não se depilava, usava uma sunga de natação, não tinha traje tecnológico, nada. Nadador raiz, 7 medalhas de ouro. Ninguém usava. Na Olimpíada seguinte, em Montreal, já ficou meio a meio. Se vocês fizerem uma busca aqui no YouTube, vocês vão ver que já ficou meio a meio. Tinha nadador que usava, tinha nadador que não usava. Você olhava a série assim, aquela prova nadando, dos 8 nadadores nadando, 2, 3 usavam, 2, 3 não usavam. Provas masculinas, femininas, sempre alguém usando e sempre alguém não usando, sempre alguém usando. Foi, parece que uma Olimpíada de transição, podemos chamar assim. De Moscou, 1980, para frente, o óculos dominou. Tomou conta. Hoje em dia, difícil você achar, difícil. Em Moscou, 80, ainda achava um ou outro nadador, como eu brinco, né, nadador raiz, né, que não usava óculos, um ou outro, mas a maioria já usava. A maioria foi se rendendo aos enormes benefícios que um bom óculos de natação, bem ajustado, de boa qualidade, traz para o nadador, foram se rendendo, e aí o domínio foi completo. Tanto é que quando Michael Phelps bateu aquele recorde do Spitz, ganhando 8 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, ele fez assim, ó, óculos de natação. Usava touca, né? Inclusive uma touca, hoje em dia alguns nadadores usam uma touca dupla, e ele usava, né? Será que a gente pode chamar o Phelps de nadador Nutella? Enquanto o Spitz é um nadador raiz? Não, né? Os dois são muito fera, né? Ambos são muito feras. Por hoje era isso, gente. Falar um pouquinho sobre óculos. São detalhes importantes com os quais a gente vai ter que se ver durante as aulas. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Tá bom? Se você gostou, por favor, deixa um gostei aqui. Marca um sininho para você receber os vídeos sempre que eles subirem. E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tchau!